Olá, João Morando, estamos começando aqui mais uma videoaula no nosso canal João Morando, tá? Tá chato de ficar assistindo essas videoaulas? Sim. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas a gente vai produzir outros conteúdos legais também aqui para o nosso canal. Também tem outras novidades vindo por aí que mais tarde eu conto para vocês. Os meus 6 seguidores fiéis aí. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Depois de falar de paisagens, depois de falar de lugares, depois de falar de paisagens, depois de falar de lugares, vamos falar dos impactos das intervenções humanas, aqui obviamente está falando dos seres humanos, sobre as paisagens e os lugares. Mas antes disso, já sabe o esquema. Se inscreve no canal, dê o seu like aí, deixe seu comentário, divulgue o canal para os seus amigos, para os seus colegas, para sua mãe, para o seu pai, para o seu papagaio, para o seu cachorro. Fala para a galera que vai conseguir aprender mais geografia, vai estudar bem para a prova, se assistir às videoaulas aqui do meu canal. Quando a pessoa numa prova leva 10, tirar 2,5, você não culpe a mim, tá? Culpe a você mesmo. Mas vamos começar aí. Então, quais são os impactos das intervenções humanas? De que maneira que eles podem modificar a paisagem, transformar os lugares aí, ocasionando uma série de situações. Então, as intervenções humanas podem modificar a paisagem. Obviamente, a paisagem é uma construção, não é uma relação do ser humano com a natureza, né? Capturado pelos nossos sentidos, né? Geralmente, na degradação do meio ambiente, ou recuperando dos impactos causados por fenômenos naturais ou pelo próprio ser humano. Então você tem os impactos na paisagem nos lugares causados pelos próprios fenômenos naturais, né? Uma tsunami, um terremoto, um vulcão que entra em erupção, um raio que cai e provoca queimada numa área de floresta, são os da própria natureza. Só que os da própria natureza são insignificantes quando comparados pelos próprios impactos que são causados por nós, seres humanos. Então temos, por exemplo, o desmatamento para a realização de atividades agrícolas. Então vamos pegar esse exemplo nosso aí, desmatamento para a realização de atividades agrícolas. Quando você desmata, a primeira questão é que você vai tirar ali toda a questão dos nutrientes do solo. Você tem um conjunto de animais que vivem naquele solo, uma simbiose, né, com as plantas e os outros animais que vivem naquele determinado ambiente. Então quando você desmata, você vai causar um desequilíbrio naquele ambiente. Então você tem, por exemplo, animais, que é aquela área a ser desmatada, eles fogem para outros locais, né, em busca de alimentos, em busca de sobrevivência, e às vezes vão para o outro ecossistema, que não é o deles. E aí pode causar um desequilíbrio no outro ecossistema, pode invadir a casa das pessoas, pode acontecer uma série de situações, né, determinada praga pode existir para que aquele animal que fazia naturalmente controle daquela praga deixe de existir, então não vai mais ter o predador, daquele inseto, daquele tipo de animal ali, levando ali um desequilíbrio populacional. É um outro exemplo que você estuda isso em biologia, né, em geografia. Como especialista, eu posso garantir: isso não existe. Com isso temos os riscos de espécies, diferentes animais e vegetais daquela região quando ocorre desmatamento ali da floresta original, daquela vegetação que existia ali. Com a retirada da cobertura vegetal, com o desmatamento, o solo também fica exposto, né, à ação das águas. Então uma chuva vai correr o processo de lixiviação, vai varrer ali os nutrientes que tinha naquela região, a questão da ação dos ventos vai levar processo de intemperismo e erosão mais acentuado, entre outras situações. Que você relembrar o que é intemperismo e erosão, vou colocar o link dos cards lá da nossa aula de geologia para você. Que dia foi isso? Com o desmatamento, essa perda da fertilidade natural do solo, o que o ser humano faz? Cria elementos químicos e biológicos que são manipulados ali, os fertilizantes, né, que nós devemos chamar de agrotóxicos, sim, que vai ocasionar uma série de contaminações no solo e no subsolo quando o uso exagerado para a produção agrícola ocorre. Então tudo isso ocasionado pela exploração e realização dessas atividades agrícolas, né? Entre outros tipos de atividade de exploração do solo, como a criação extensiva de gado, né, o gato vai lá pisotando no solo lá e tal, que é a extração de recursos minerais, né? Os minérios que a gente necessita, mas que são extraídos de forma bastante intensiva ali, ocasionando uma série de prejuízos ao meio ambiente. Outros impactos aí, o represamento dos rios para gerar energia elétrica ou irrigação de plantações. Isso acontece muito no Brasil, que é um país que tem uma grande produção hidrelétrica e depende muito das irrigações para a nossa produção agrícola, que está entre as maiores do mundo. Isso leva à mudança dos cursos de água para favorecer a ocupação humana. São exemplos de diferentes intervenções antrópicas. Antrópicas são as intervenções causadas pelos seres humanos nas paisagens. Além disso, resíduos lançados por indústrias e empresas mineradoras, por exemplo, mercúrio, entre outros metais pesados utilizados no processo de mineração, aquele é carreado para o solo, né? Aquilo dali vai infiltrar no solo. Quem plantar uma planta ali, que a água vai ser utilizada pela planta ali, vai acabar ingerindo esses metais pesados, vai
pescar aquele peixe ali que bebeu mercúrio ali, metal pesado, etc. Assim como esgoto, quando você mija, caga, dá descarga lá, né? Escorregou o moreno, fez o negão passar pelo olho mágico, soltou aquele submarino, desceu aquele torpedo. Quando vai para as águas lá, você tem um excesso do esgotamento sanitário lá, ocasionando uma série de poluições nos cursos d'água. E lixo doméstico, quando você joga lá um lixo não adequadamente lá na beira do rio, uma série de situações, polui as águas da superfície e também do subsolo terrestre, aí, causando uma série de impactos. Aqui a gente tem, por exemplo, aí produção, custa, acertou de novo. Botou a imagem, botou a referência. Por que não faz isso em toda imagem? Aqui a gente tem uma vista da área da floresta amazônica, né? Tá aqui, pelo menos São Félix do Xingu, ano de 2006, no Pará. Que aí mostra aí, aqui ó, onde você tá vendo a linhazinha aqui, tá vendo? Não me diga. Aqui tá verde, tá vendo verde? Beleza, não é daltônico, tá ótimo. Aqui você tá vendo verde também? Então você é daltônico. Eu não ouvi o que eu ouvi? Aqui você tem aqui a parte, né, mostrando ali. Vou até dar um zoom aqui, ó. Né? Onde é que está mais verde claro, a vegetação ali provavelmente foi desmatada para fins agrícolas, seja ele plantação ou criação de gado. Onde está verde escuro aqui, você vai ver que a floresta ainda de pé. Mas a árvore não tem pé, mas tudo bem. Aqui a gente está vendo uma poluição onde o garoto pula sedimentos de assoreamento causado pelo esgoto despejado na região do Lago, no estado do Rio de Janeiro, ali em São Pedro da Aldeia. 2 exemplos dos impactos das intervenções humanas que nós estamos estudando neste exato momento. Vamos agora conversar sobre as paisagens naturais preservadas. Paisagens predominantemente naturais ou que sofreram pequenas intervenções humanas precisam ser preservadas para que a gente possa ter um equilíbrio maior com o nosso planeta, possa aí antever as mudanças climáticas, que possamos aí lidar melhor com as transformações que estão ocorrendo e etc. Há espécies vegetais e animais em risco de extinção no Brasil e no mundo inteiro, que são fontes de pesquisas científicas onde mostra que algumas espécies vegetais podem ser empregadas pela medicina, por exemplo, para a cura de doenças, tá? Não aquela que tu usa. É falta de remédio, fraqueza. Apresentam interesse para o desenvolvimento do turismo, por exemplo, né? Áreas verdes, parques naturais, cachoeiras lindíssimas, etc. A comunidade humanas que vivem de maneira tradicional alterando pouco o meio ambiente devem ter a sua cultura preservada. Os caiçaras, os quilombolas, os povos originários, essa galera toda aí. Para que as paisagens sejam preservadas, cabe ao Estado com letra E maiúscula, ou seja, os governos, elaborar leis de proteção ambiental, bem como estabelecer mecanismos de fiscalização e controle das áreas naturais protegidas. Ou seja, não basta criar as áreas de proteção naturais, mas tem que ter a fiscalização para a preservação dessas áreas, para a questão de pesquisa científica, para, por exemplo, objetivo de turismo, por exemplo, preservar a natureza, né? Quando os animais e espécies vegetais estamos perdendo no processo de extinção em massa que o nosso planeta está passando por nossa culpa de seres humanos. Por isso que eu acho que o ser humano deve ser extinguido do planeta e deixar o planeta aí. Eu não sei, eu só sei que eu caí da espaçonave. Eu fui caindo lá de cima, bati ali. Quando eu bati, aí eu saí batendo assim. Você é de outro planeta? É. As áreas naturais protegidas são superfícies de terra ou mar dedicadas à proteção, porque são áreas naturais protegidas para proteção. Ah, morre, diabo! E a manutenção da diversidade da flora e da fauna da população e culturas locais ali, entendeu, né? Então quando a gente fala de paisagens naturais preservadas, estamos falando aí das unidades de uso sustentável, das unidades de proteção integral. Basicamente, qual a diferença de uma para outra, né? Proteção integral são as estações ecológicas, são os parques nacionais estadual e municipal, refúgio da vida silvestre e reserva biológica. Uso sustentável, floresta nacional estadual municipal, reserva extrativista, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva de fauna, área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico e RPPN, reserva particular de proteção... não sei, tá? Mas a questão é que a proteção integral significa um grau de proteção maior, né? Não deve haver exploração, ninguém deve morar lá, tem que ser mais voltado para pesquisa, uma série de situações. Já as unidades de conservação de uso sustentável, ele tem como característica ter um determinado uso ali, né? Seja ele um uso sustentável no sentido de você ter ali utilização para o turismo, utilização, né,
para pessoas morando ali em comunidades tradicionais que possam fazer uma extração do recurso natural ali com a preservação do meio ambiente, uma questão agroflorestal, uma série de situações diferentes ali que tem que ter, né, se a gente for pensar nessas unidades de conservação. Tá bom por hoje? Então essa aulinha foi mais curta, tá? Então se inscreva no canal, deixe seu like aí, deixe seu comentário, etc. Que a gente vai responder. Ou não, beleza? Então, até a nossa próxima aula.